Em 1969, o homem mais famoso do planeta não era o presidente dos Estados Unidos, e tampouco eram os Beatles. Era sim um negro brasileiro de 28 anos que mal sabia falar inglês. E em fevereiro daquele ano, dois generais que estavam se matando há 2 anos assinaram um papel. Não era um tratado de paz. Era um bilhete que dizia: não atirem, Pelé vai jogar. E por 48 horas os fuzis silenciaram. Isso não é um filme, isso aconteceu de verdade. E o homem que parou uma guerra se chama Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Para você entender por que uma guerra parou para ver o jogo, você precisa entender quem era o Santos Futebol Clube em 1969. Hoje a gente fala de Real Madrid, de Manchester City. Em 1969, o melhor time do mundo era do interior de São Paulo. O Santos tinha acabado de ganhar 2 mundiais de clube. Ganhou do Benfica de Eusébio, ganhou do Milan da Itália, humilhou a Europa inteira. O Santos não disputava campeonato. O Santos fazia turnês mundial. Era como se fosse um jogador de basquete na época. Eles eram contratados por reis, por ditadores, por presidentes. Cada amistoso valia $30 mil na época. Uma fortuna absurda para 1969. E Pelé já tinha 2 Copas do Mundo. A de 58 e a de 62. Ele seria campeão nas Copas seguintes, em 1970. Ele era o primeiro ídolo negro global da história. Na África, isso tinha muito peso. A África tinha acabado de se libertar da colônia europeia. Os países africanos tinham acabado de ficar independentes da Inglaterra, da França e de Portugal. Ver o Pelé era ver um rei negro que vencia os brancos na casa deles. Ele não era só um jogador, ele era um símbolo de poder preto. Por isso, quando o empresário Samuel anunciou que em janeiro de 1969 o Santos iria fazer uma excursão pela África, 5 países entraram em briga para levar o time. Foram eles: Congo, Nigéria, Moçambique, Gama. Todo mundo queria ver o rei. Mas a Nigéria de 1969 não era um lugar para turista. Era um inferno na terra, né? A Nigéria tinha ficado independente da Inglaterra em 1960. Só que o país rachou ao meio. De um lado, o governo nigeriano, dominado pelo povo Hausa. Do outro lado, no sudeste, o povo Igbo, que se sentia perseguido e resolveu declarar a independência. Eles criaram um país novo, a República de Biafra. O governo da Nigéria não aceitou e começou a Guerra Civil da Nigéria, ou Guerra de Biafra. Foi uma das guerras mais cruéis do século XX. O governo nigeriano fez bloqueio total em Biafra. Nada entrava, nada saía, nem comida e nem remédio. E pela primeira vez na história, o mundo viu isso ao vivo e a cores. Viu crianças com barrigas inchadas, morrendo de fome, com diversas doenças, desnutridas, enfim. Mais de 2 milhões de pessoas morreram. A maioria morreu de fome. E é bem no meio desse cenário de guerra que o Santos desembarca na África. No dia 26 de janeiro de 1969, o Santos jogou em Lagos, capital da Nigéria, contra a seleção nigeriana. O estádio estava lotado para ver o rei. Eles empataram em 2-2, com 2 gols do Pelé. O jornal da época escreveu no dia seguinte:
que foi o maior evento esportivo de todos os tempos na Nigéria. Depois desse jogo, o time já ia embora da Nigéria, não tinha mais o jogo marcado e nem tinha o que fazer. Foi aí que veio um convite maluco. O governador da região do meio-oeste da Nigéria, que ficava em Benin City, bem na fronteira da guerra, a 50 quilômetros da linha de frente da Biafra, pediu: por favor, traga o Santos para jogar aqui. A diretoria do Santos ficou com muito medo. Benin City era praticamente zona de combate. Tinha tiroteio na estrada. Então o empresário Samuel só conseguiu a liberação depois que o exército nigeriano deu garantias por escrito de que o time estaria seguro. Ele teve que assinar, inclusive, um termo de responsabilidade. O goleiro Gilmar, que já era bicampeão do mundo em 58 e 62, disse anos mais tarde: a gente achou que não ia voltar vivo daquele lugar. Mesmo com medo, os jogadores foram. E então chegamos ao dia. Terça-feira, 4 de fevereiro de 1969. Segundo o Centro de Memória do Santos Futebol Clube, que tem esse jogo registrado oficialmente, nesse dia a Guerra de Biafra parou. O governo nigeriano e os rebeldes de Biafra decretaram um cessar-fogo oficial de 48 horas. Pararam de atirar para que todos pudessem ver o Santos de Pelé jogar. Pensa nisso. Soldados que na segunda-feira estavam se matando com fuzil e canhão, na terça-feira estavam lado a lado, na mesma arquibancada de terra batida, gritando gol. O estádio em Benin City lotou. Não tinha ingressos. Gente em cima de árvore, em cima de muro. O Santos entrou em campo com Gilmar, Turcão, Ramos Delgado, Joel Camargo e Rildo, Lima e Negreiro, Manuel Maria, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. Esse era o time oficial daquele dia. O jogo foi muito duro. Os nigerianos batiam muito. O Santos venceu por 2-1 com gol de Edu e de Toninho Guerreiro. E aqui tem um detalhe que prova o quanto foi tenso o jogo. Pelé não jogou o jogo inteiro. Ele foi caçado em campo o jogo todo e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo por um jogador chamado Amauri. O Rei saiu daquele jogo mancando. Mas o placar não importava. O que importava era que os 90 minutos, a guerra mais sangrenta da África, tinha parado. Muita gente na internet acha que essa história de parar a guerra é só um mito. Uma lenda do futebol. E tem gente ainda que confunde com outro jogo, no Congo, onde aconteceu algo parecido. O Santos jogou contra a seleção do Congo e lá também houve uma trégua. Por isso tem gente que fala que Pelé parou duas guerras na mesma turnê. Na verdade foram dois cessar-fogos diferentes, na mesma viagem e na África. Mas em Biafra foi diferente. E essa é a parte que ninguém te conta. Esse cessar-fogo de 48 horas não serviu só para ver futebol. Ele serviu para salvar vidas. Foi durante essa pausa que a Cruz Vermelha Internacional conseguiu pela primeira vez em meses furar o bloqueio e entrar dentro de Biafra com caminhões de comida, leite em pó e remédio. Milhares de crianças comeram por causa daquele jogo de futebol. Quando o apito final tocou em Benin City e o Santos foi embora de ônibus escoltado pelo exército no dia seguinte, as bombas voltaram a cair e a guerra ainda durou mais um ano, até 1970. Pelé só foi entender o tamanho daquilo muitos anos depois. Ele mesmo dizia em entrevista: eu não parei a guerra, o futebol parou a guerra. Eu só estava lá por acaso. Hoje, em Benin City, na Nigéria, ainda tem senhores de 70, 80 anos que lembram daquele dia. Eles chamavam aquele jogo de The Day
The War Stopped, o dia em que a guerra parou. O Santos voltou para o Brasil como um time que fez o impossível. Eles provaram para o mundo que o futebol por 90 minutos pode ser muito forte, até maior do que o ódio. Até hoje, historiadores discutem. Teve gente que disse que esse cessar-fogo foi só um acordo local, não oficial, e que o Santos aumentou a história para fazer marketing. Outros juram que foi um cessar-fogo oficial decretado pelo governo. O que você acha? Foi verdade mesmo? Ou foi marketing do Santos? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. E se você gostou dessa história, já se inscreve no canal